Olha, eu fiquei muito surpreso ao abrir a notícia hoje dizendo que o Centrão havia procurado o entorno de Bolsonaro para dizer a data em que ele vai ser preso. E a data foi absolutamente surpreendente. Eles avisaram o Bolsonaro do que o STF está planejando prendê-lo em julho. Peraí, vamos entender isso aqui. Então, o Centrão do STF, né? A gente sabe como é que funciona o STF. Ele tem um centrão ali fisiológico, de troca de favores, de atuação política. Procurou o Centrão da política, e a gente sabe que eles têm muitas ligações. Basta lembrar que a Polícia Federal mostrou entre fevereiro e maio de 2017, numa investigação contra Aécio Neves, mostrou que entre fevereiro e maio de 2017 foram 46 ligações de WhatsApp entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. E se você acha que esse tipo de ligação acabou, é ingenuidade. Continua a existir e até tá mais intensas essas ligações entre ministros do STF e parlamentares, senadores, deputados, dessas pessoas aí que estão envolvidas até o pescoço nessa área cinzenta do exercício do poder. E aí, ministros vão, então, e procuram certos parlamentares do Centrão para mandar um recado. Peraí, mas os ministros, se eles vão prender o Bolsonaro em julho, eles podem adiantar isso? Eles podem falar que eles vão fazer isso? Claro que não! É claro que não! Porque você prender ou não alguém depende do que vai acontecer no processo, do que as testemunhas vão falar, das alegações que vão ser feitas, da existência ou não de nulidades, depende do quanto a defesa conseguir mostrar com consistência que as provas da acusação não se sustentam, as falhas das teses da acusação, que aquilo não para de pé, depende do convencimento que os ministros só podem informar depois de tudo isso. Então eles não podem, não tem como adiantar, a não ser que tudo seja um jogo de cartas marcadas e finja surpresa, mas é exatamente isso que nós estamos vivendo, um jogo de cartas marcadas. Todos sabem o que vai acontecer. Isso é absurdo, isso é ridículo. Eu lembro quando eu estava na Lava Jato e as pessoas, mesmo dentro da Força-Tarefa, alguns procuradores vinham e perguntavam: você acha que o Moro vai condenar o Lula no caso do triplex? E eu não dava a resposta, eu dizia: eu não sei, vai depender do que vier, porque a gente está construindo. Eu acredito na tese da acusação, eu acredito nas provas, mas vai depender do que a defesa trazer. Até nós estávamos abertos a convencimento. Mas os ministros não. Eles decidiram trancar Bolsonaro numa cela e jogar a chave fora. Eles não podem, mas eles adiantam. E mais, eles poderiam, se eles adiantassem, falar para a imprensa isso? De forma alguma. Mas é o que eles falam, fazem todos os dias, embora vedado pela lei da magistratura. E não só eles violam a lei da magistratura ao falar com a imprensa sobre as suas decisões, sobre os seus processos em curso, mas eles falam violando uma segunda vez a regra de imparcialidade, de objetividade, de atuação imparcial, adiantando suas decisões ou resultado do processo. E por que virou notícia isso, Deltan? Por que esse é contato do Centrão para avisar Bolsonaro sobre a prisão, se todo mundo sabe que é um jogo de cartas marcadas? Por que isso virou notícia? Porque notícia é aquilo que é surpreendente. E eu te falo que é surpreendente. Surpreendente é que eles estão planejando prender agora em julho. Em julho! Porque o caso Collor demorou 10 anos. O Mensalão demorou mais de 6 anos do começo ao fim. Ainda tem testemunhas para serem ouvidas, réus para serem ouvidos, diligências pedidas pelas defesas e pelo Ministério Público no final, alegações finais das partes com argumentos, decisão. Isso pode demorar meses, anos. Depois tem recursos depois da decisão e só no final que vem a prisão. Como assim prender em julho? Porque eles estão atropelando. Porque eles atropelam devido ao processo legal, os direitos da defesa, porque eles estabelecem prazos, estabelecem deadlines para eles mesmos, de acordo com o tempo político, de acordo com o que eles querem fazer e de acordo com um fator que eu vou te revelar agora, que você já deve estar com isso em mente, mas eu vou deixar expresso qual é o fator e qual é a razão. Tá bom, Deltan, mas por que virou notícia? Por que o STF passou isso pros jornalistas? Porque o STF não dá ponto sem nó. Por que eles foram e conversaram com os jornalistas? Como entender isso? E agora vem o ponto central de toda essa história. Essa é mais uma forma de reação contra a punição de Moraes pelos Estados Unidos, que está sendo articulada por Eduardo Bolsonaro no exterior. Porque o STF tá num barata voa, num barata tonta. Porque o Ministério de Relações Exteriores do Lula está sem saber o que fazer, conforme várias jornalistas já mostraram. Por isso que eles instauraram inquérito contra Eduardo e anunciaram isso hoje. Por isso que eles estão fazendo o anúncio de que eles vão prender logo. Eles estão desesperados com a perspectiva de punição deles, de responsabilização deles. E eles jogaram fora suas leis, seus livros, seu direito, sua Constituição e até mesmo as suas máscaras, os seus disfarces. Eles nem fingem mais. Eles passaram a atuar com base na força bruta, com base naquilo que eles são, naquilo que eles têm feito, com base no mais puro arbítrio. Isso é péssimo para o Brasil, isso é péssimo para a democracia, isso é péssimo para qualquer noção que alguém possa ter de Estado de Direito, de império da lei, para tudo. Agora, que ironia, porque são eles que falam que atuam em nome do império da lei, da democracia, do amor. Mas o que a gente vê é ódio, é a destruição da lei, império da lei, da democracia, do Estado de Direito. Que ironia. Agora, por outro lado, como eu disse, isso escancara a perseguição à direita, a Bolsonaro. Isso impacta 3 variáveis: probabilidade das sanções a Moraes virem, tempo para virem
e a intensidade das sanções. Aumenta não só a probabilidade de que as punições dos Estados Unidos venham, mas que venham logo e venham fortes. O lado bom é que, se é que tem lado bom nisso, da escalada dos abusos do STF, é que as máscaras caem e fica muito claro para todos o que está acontecendo, a ponto de nós vermos surgirem críticas ao STF na própria grande mídia, como a gente nunca viu ao longo dos últimos 2 anos. O balde dos abusos foi enchendo com os abusos e agora está entornando. Será que a gente está diante de um ponto de virada ou perto de um ponto de virada? Conta aí pra nós o que você acha nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião.